A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por vocês terem se juntado a nós aqui no nosso webinar de inteligência artificial. Primeiramente, antes de a gente começar a apresentação, eu gostaria de apenas confirmar que todos estão aqui ouvindo a apresentação. Está tecnicamente tudo funcionando para todos, então vou aguardar um minuto para que você que talvez tenha aí um problema técnico entre em contato com o nosso suporte, nosso time aí. Uma forma de fazer isso é através da própria janelinha do GoToWebinar, em que você pode mandar uma mensagem para os organizadores, ou você pode usar esse e-mail também que você está vendo na tela aí, support.webinar@visagio.com. E vamos só aguardar aqui o ok do nosso time técnico. Ok, então maravilha, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Leonardo Machado, eu sou um dos sócios da Visagio e estou tendo o prazer aqui de estar conversando hoje com vocês, ainda aqui pela internet. Como eu falei, um bom dia para vocês. Para mim é boa noite, na verdade, porque eu estou na Austrália nesse momento. Eu vim para cá aproximadamente 2 anos para contribuir aqui no crescimento do escritório australiano da Visagio. Então, eu estou por aqui, para mim são 8 horas da noite. Bom, vamos iniciar a nossa apresentação, então. Já dei as instruções, qualquer dúvida técnica, por favor, mande uma mensagem para os organizadores ou use este e-mail aqui, e vamos começar a nossa apresentação. Vamos começar aqui falando da nossa agenda. Eu vou falar muito rapidamente mesmo sobre a Visagio. A ideia principal aqui desse webinar é desmistificar também um pouco dessa euforia em torno do termo Artificial Intelligence. A gente vai tentar desconstruir um pouco isso e ver o que é realmente novidade, o que não é, o que são realmente os avanços. Então, vamos apresentar os conceitos-chave, vamos falar de aplicações também. E, por fim, vamos falar um pouco do que é o processo de transformação digital nas empresas, vamos falar de algumas opções para que isso possa ser feito na sua organização também. Bom, então falando um pouquinho rapidamente da Visagio, a Visagio é uma empresa que tem quase 15 anos já de operação, foi fundada em 2003, foi fundada, vou aqui dizer que foi fundada em cima de um diferencial que pertence à inteligência artificial, então ela foi fundada fazendo análise estatística avançada. A gente já usava redes neurais naquela época, 15 anos atrás, simulação, otimização, realmente ferramentas muito tradicionais da pesquisa operacional, e ferramentas excelentes e de ponta e avançadas, que hoje estão dentro desse motor também que a gente chama de inteligência artificial. A gente foi fundado há quase 15 anos atrás por cinco estudantes do Parque Tecnológico, e basicamente a receita aí do nosso crescimento, a gente está aqui hoje bem sucedido, realmente é usar o estado da arte dessas técnicas quantitativas, a metodologia, com implantação. Então, de fato, fazer aplicações que dão retorno, que funcionam na prática, e muitas vezes a gente tem que ter o foco, e para isso a gente tem que ter o foco na implantação, na geração de resultado, e menos na técnica. Muitas vezes tem que se fazer concessões na técnica para chegar no resultado que vai funcionar na prática. Hoje a gente conta aí com mais de 300 consultores, como eu comentei, estou aqui na Austrália, no escritório da Austrália, temos ainda um escritório aí no Rio e São Paulo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, também em Londres e Moscou, são nossos escritórios internacionais. A gente tem muito orgulho aí de ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, há mais de 5 anos a gente tem se destacado nesses rankings no Brasil, no Rio, e a gente tem aí com orgulho, na última pesquisa, atingiu o resultado de consultoria número 1. Somos a melhor consultoria para se trabalhar
no nosso mercado aí. Então, como eu falei, a gente trabalha com os temas relacionados à inteligência artificial realmente já há 15 anos, né? E um caso muito legal que a gente até apareceu no jornal, vocês podem ver a fotinho aí, né, dos nossos fundadores lá na época, né, em que a gente construiu um software de otimização, né, que otimiza o calendário de jogos do campeonato europeu, né, com o objetivo de maximizar o faturamento com o marketing, né, dos canais de televisão, né, e ao mesmo tempo garantindo uma série de restrições e regras operacionais que a gente tem que observar para o campeonato, né, realmente executar, ser bem executado e funcionar bem, né? Então, essa foi uma das primeiras aplicações, a gente acabou até saindo no jornal aí, como está a história contada nessa imagem aí, né? Mas o legal é que essa solução é usada até hoje, né? Então, 15 anos após, a solução evoluiu e ela é até hoje utilizada, né? Então, a gente tem muito orgulho de pegar realmente, de ser um grande exemplo de que a gente, né, pega o estado da arte de técnicas e traz isso para uma realidade, tá? Então, falando um pouco da nossa carteira aí, né, de clientes, só para dar uma ideia de dimensão, diversidade de setores também, né? Em 2017, a gente tem muito orgulho de ter entregue mais de 230 projetos, né, para mais de 85 clientes, né, no Brasil e outros países também, né? São grandes clientes, uma carteira bastante diversificada, né? Muito orgulho também de falar que a gente tem um alto nível de fidelização. Então, cliente, né, a gente realmente vai na jornada, né? A gente vai na jornada para construir valor até entrega, até implantação, né? E essa carteira aí realmente demonstra isso, é um grande aval que a gente recebe, né, do mercado, tá? Bom, falando aqui um pouquinho de visagem, né? Vamos agora então começar a falar, já que o nosso tempo é escasso, vamos começar a falar dos conceitos-chave, né? E eu vou começar com uma abordagem construtiva aqui, realmente definindo, né? Então, o que é inteligência artificial? Né? E aí tem 3 definições que a gente acha, até mesmo os que a gente trouxe do Wikipedia, né? E essas 3 definições, elas se complementam, né? E o que está definido aqui vai embasar a gente ao longo da apresentação, né? Então, primeiro, uma definição mais direta, né? mais dedutiva até do termo inteligência artificial, é a inteligência exibida por máquina, né? Muitas vezes a gente vê o termo também ser utilizado, né? De machine intelligence, né? Inteligência de máquina também. Então, quando a gente escuta falar de inteligência artificial, inteligência de máquina e machine intelligence, esses termos são praticamente equivalentes, tá? A definição número 2, ela vai falar o seguinte, né? A inteligência artificial, ela está trabalhando com agentes inteligentes, né? Que são capazes de perceber o ambiente que estão inseridos, né? E são capazes de tomar ações para maximizar, né, o sucesso num determinado objetivo, né? Então, eu tenho um agente que tem um desafio, né? E esse agente, ele entende o que está acontecendo ao redor dele e toma decisões para, então, chegar no seu objetivo, no sucesso, que é atingir o seu objetivo, tá? Essa definição é uma definição muito importante e vai predominar numa série de aplicações mesmo que a gente vai ver na prática nos dias de hoje, tá? Então, a gente está querendo maximizar a receita, está querendo minimizar o custo, está querendo maximizar a segurança do trabalho, está querendo minimizar risco. Então, geralmente, né, você vai ter, de forma explícita ali, uma função de atingimento de objetivo, tá? Pode ser até que você não esteja usando a técnica chamada otimização, que é uma técnica, né? Otimização, técnica que pode ser empregada, né? E mesmo que você não esteja utilizando essa técnica, você continua com o mesmo objetivo, tá? A definição 3 também é muito importante a gente colocar ela aqui, porque ela vai trazer clareza também na separação das aplicações. Então, essa definição 3 fala que, basicamente, a gente tem um agente, uma máquina, apresentando
um comportamento cognitivo que normalmente é associado à mente humana, né? Então, seja, por exemplo, o aprendizado, ou resolução de problemas, ou até mesmo, né, a visão, a audição, fala, né? Então, você está tentando replicar uma capacidade cognitiva que é essencialmente da mente humana. Tá? Acho que é relevante comentar também que a inteligência artificial ela é algo, eu diria até milenar, né? Então, desde a época lá dos filósofos gregos, na verdade, existia um grande interesse de entender como a mente humana funcionava, né? Então, se você pensar aqueles gregos que estudavam lógica, dali saiu até muito da matemática também, né? Não só ali na Grécia, mas em outros lugares também, mas muito em cima do entender como a mente humana funcionava, né? E tentar, de certa forma, replicar aquilo. Tá? Então, é uma coisa milenar. Para a gente aqui, a história moderna mesmo de inteligência artificial vai começar mais ou menos na década de 40, em que a gente começa a ver o desenvolvimento, a tentativa de desenvolvimento desse tipo de agente, esse tipo de máquina, né? Que se comporta como homem, né? De uma forma mais próxima da nossa realidade moderna, né? Só como curiosidade, a técnica de rede neural, né, que é uma técnica que está muito em voga hoje, né? Ela, no fundo, né, ela é a deep learning em rede neural, né, um aprendizado profundo aí, né? O rede neural, na verdade, é a mesma técnica, né, estendida, né? É uma variação do conceito geral de rede neural. Isso foi inventado na década de 40. Em 1940, o pessoal lá desenvolveu a teoria, né? Mas então qual a diferença? Por que naquela época não explodiu, né? Na verdade é que explodiu. Explodiu em termos de euforia, eles achavam que ia chegar lá, mas as condições para que aquilo acontecesse não estavam presentes, né? E essas condições hoje estão presentes, tá? Então, aqui não é exaustivo isso, óbvio, existem muitos fatores, né? Mas 3 principais fatores aí é a existência de dados, de muita informação, Big Data, né? E aqui é um Big Data que, principalmente nos últimos anos, é um Big Data com qualidade. Então, é muita informação e informação classificada, de qualidade, consistente, né? E isso é uma grande diferença para a gente, né? Processamento, então aqui a questão do processamento computacional mesmo, né? Em relação ao valor que você vai gastar, né, para ter acesso a isso, né? Hoje isso é muito acessível. Então, hoje você tem plataformas de alta performance disponíveis para você, de forma que você pode, em minutos, ter acesso, né? E você vai pagar por uso e vai conseguir fazer tudo o que você quer de uma forma super eficiente, né? E aí, né, conforme 1 e 2 foram aparecendo, né, o ponto 3 aí, que são os avanços nos algoritmos, também deslanchou, né? Então a gente começou a ver muita pesquisa. Na verdade, a pesquisa nunca parou, né? O meio acadêmico sempre está tentando estar à frente, né? Nunca parou. Mas realmente, quando você começou a ter informação e começou a ter processamento eficiente acessível, você começou a ter também avanço nos algoritmos, que foi um item de reforço para essa coisa toda realmente explodir e a gente começar a ter um aumento gigante da quantidade de aplicações de inteligência artificial. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais de outras tecnologias disruptivas. Eu vou falar isso um pouquinho mais para o final da apresentação. Tá? Aqui também, para organizar agora aqui, o nosso conceitualmente falando aqui, o tema, né? E para vocês levarem isso também para quando estiverem estudando sobre o tema, lendo na mídia, etc., né? Tem 3 tipos, né, de inteligência artificial em relação ao nível, né, do capability que está implantado naquela inteligência artificial. Tá? Tem o primeiro nível, que é o nível restrito, tá? E tem 2 outros níveis, que é o geral e o da superinteligência. Né? Hoje nós vivemos no restrito. Tá? Então, hoje a gente está falando de inteligência artificial restrita, também conhecida aí como Weak AI, ou inteligência artificial fraca, né? E esse é o nosso mundo de hoje, né? E
a inteligência geral e a superinteligência, isso aí está décadas de nós, tá? Daqui a várias décadas a gente vai começar a ver provavelmente mais coisa acontecendo aqui, né? É claro que aqui ninguém sabe o futuro, essas coisas, né? Realmente pode ter coisas imprevisíveis acontecendo, mas a maioria dos especialistas, né, acredita aqui que isso ainda vai ter algumas décadas para a gente ter um movimento mais forte aqui, né? Então, qual que é a diferença dos 3 níveis? A restrita, basicamente, a gente tem agentes inteligentes que fazem coisas específicas limitadas dentro do seu escopo. Por exemplo, um reconhecimento facial, né? Então, você vai chegando na porta da sua casa, tem uma câmera, reconhece você, a porta abre, né? Carros autônomos, né? Você entra na Amazon para comprar um produto, a Amazon te oferece outro, então tem um sistema de recomendação ali, né? Ou você tem o seu caminhão lá operando e você tem um sensor no caminhão que pode fazer uma previsão de falha, te ajudar a fazer uma previsão de falha naquele equipamento, por exemplo, né? Então são aplicações bem específicas, né, que estão em todo lugar, né? Hoje realmente está em todo lugar, e o grande ponto aí é que são aplicações específicas com escopo limitado, tá? Na inteligência geral, a gente já tem um agente inteligente que tem a mesma capacidade do ser humano realizando uma determinada atividade, né? Mesma capability intelectual de realizar uma determinada tarefa, né? E aí isso a gente está chamando de Strong AI, ou AI forte, né? Ou então Human Level AI, né? E já seria, se a gente chegar nesse nível, já seria uma grande disrupção, né? Porque a máquina ela tem muitas vantagens em relação ao ser humano quando está trabalhando, né? A máquina ela tem memória praticamente infinita, né? Imagina um computador colado na internet, né? Ele sabe todos os fatos de tudo que tá gravado ali de forma instantânea, né? Também a gente passa a ter um hardware cada vez mais voltado para componentes óticos. Então, na verdade, a máquina vai trabalhar a velocidade da luz, né? Então você tem a máquina trabalhando a velocidade da luz, com acesso a toda a informação que existe no planeta, no universo que a gente conhece, né? E trabalhando 24 horas, né? Por dia, 7 dias por semana, né? Então, um computador que tem um agente que tem essa capability seria capaz, por exemplo, de fazer, vamos dar um exemplo aqui, pesquisa científica, né? Seria capaz de fazer o avanço de uma equipe inteira, né? Levaria anos para fazer, esse agente pode, de repente, fazer isso em questão de dias ou semanas, né? Então, esse agente, quando chega nesse capability humano, o que a gente espera é que ele consiga se aprimorar, se auto-aprimorar, né? E rapidamente caminhar para uma superinteligência. E aí a superinteligência é um outro bicho, né? A gente nem conhece. Imagina uma minhoca olhando para a gente mexendo no computador, fazendo, né? Trabalhando. Imagina uma minhoca olhando para a gente, né? Então, a gente olhando para um agente super inteligente seria mais ou menos, nós seríamos a minhoca nesse caso, né? Então a gente não tem nem condição de entender o que aquele agente está fazendo, né? E aí muitas dessas manchetes apocalípticas que a gente vê por aí estão ligadas justamente a esses dois momentos aqui, né? No se, quando a gente chegar no agente humano e no agente superinteligente, tá? Então, esses dois pontos realmente, a gente precisa, obviamente, desenvolver essas tecnologias desde já, com isso em mente, para que se algum dia a gente chegar lá, a gente está bem protegido em relação a buracos nessas tecnologias aí, tá? Bom, próximo aqui é um framework que eu queria mostrar para vocês, para ajudar também a gente a se posicionar nas 4 escolas aí, né? 4 escolas da inteligência artificial. Isso ajuda a gente a entender, classificar as aplicações, né? Então a gente pode ter agentes que pensam de forma ótima, né? Estão mais para o pensamento e estão fazendo isso de forma ótima, né? Pensam como humanos, que agem como humanos, que agem de forma ótima, né? Então
São 4 quadrantes, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente tentar classificar e ver, né, exemplos da nossa atualidade, né, onde estariam então nesses quadrantes. E aí tem o primeiro exemplo, o exemplo da ficção, né, o C3PO, um robô de manufatura, aquele robozinho que faz aspirador de pó, né, o autônomo, Roomba, um Tesla, o Siri, a Siri, né, da Apple. Me perdoe, pessoal do Android aí, não botei o do Android, mas pelo menos botei o Google aí, Netflix e Facebook, né? Então, pegando aqui, colocando nossa matriz, por exemplo, C3PO, ele pensa e faz, né? Ele está mais ou menos no meio, né? Ele anda para lá e para cá, fala, está pensando, filosofando, né? E ele tenta replicar muito do que é humano, mas ele também faz algumas coisas muito bem, né? Que, por exemplo, ele fala mais de 3.000 línguas, né? Então, um exemplo aí, C3PO. Já o robô de manufatura lá da Kuka é a marca, né? Aqui o exemplo específico dessa fotinha, ele não desperdiça o movimento. Primeiro, ele não fica filosofando, né? Ele não conversa com você, ele está ali paradinho no cantinho dele e está atuando, né, no máximo e de forma ótima, não desperdiça o movimento, né? A trajetória das ferramentas desse robô minimiza totalmente o custo produtivo, né? Maximiza o desejado aí para uma função, que é a função da tua produção. Tá? Já a Roomba ela não tem otimização dentro dela. Ela mais ou menos vai andando pela casa aleatoriamente, né? E aí ela lembra, né? Sempre que ela bate num obstáculo, ela lembra e aquilo fica guardadinho dentro dela. Mas ela, de certa forma, está fazendo um random walk, ela está caminhando de forma aleatória pela sua casa, né? E no final até ela faz um mapa da sua casa que fica armazenado dentro dela. Mas ela é mais humana, né? O humano também é assim, vai andando pela casa, vai varrendo, vai aspirando, né? De forma aleatória, mais ou menos. E ela é mais focada também na atuação, né? Já o Tesla, né? O carrinho autônomo, né? Tá tentando otimizar muita coisa, né? Tá mais para atuação, né? Obviamente, né? Mas o Tesla ele vai estar navegando ainda num ambiente de muita ambiguidade, né? Então ele não pode, seria muito arriscado, né? Tem um erro muito custoso, né? Se ele tentar otimizar tudo, né? Então ele tenta também imprimir um padrão humano, quando possível, na direção, né? Então, ele não é 100% otimizado, ele também tem um pouco mais do padrão humano. A Siri, ela tenta ser como a gente, né, no entendimento, né? Mas ela também procura entender o que você está falando, né? E ela fica mais ali no pensamento também, né? O Facebook, ele quer saber o que você pensa, qual a sua emoção, como você está se sentindo, né? Que tipos de produto, de repente, você gostaria, né? Até mesmo vi agora uma notícia em que o Facebook está fazendo também uma campanha de prevenção anti-suicídio, que pelos posts ele consegue ver se a pessoa está de repente, com uma possível depressão, né? E ele começa a mandar mensagem para aquela pessoa falando, olha, liga nesse hotline, ou então, será que eles, né? Fica tentando ajudar ali naquele sentido, né? Então, mas ele está ali tentando, né, entender como o ser humano pensa e funciona, né? Já o Netflix, ele quer entender também como o ser humano funciona, mas ele quer também, de certa forma, otimizar a recomendação que ele vai te fazer, né? E o conteúdo que ele vai gerar, né? Então, o Netflix tem ali agentes inteligentes dentro da empresa tomando essas decisões, né? De qual é a recomendação que ele vai te fazer, de qual é o próximo conteúdo que eles vão produzir, né? Já o Google, né, ele tenta entender o que você quer ou está pensando, mas tenta maximizar a chance, né, do resultado ser um resultado positivo, né, de realmente ser aquele item que você está procurando. Tem um algoritmo de busca muito forte, tentando otimizar esse sucesso aí, né? Agora, essa matriz é totalmente, isso aqui é tudo interpretação, né? Realmente para ilustração aí, né? do exemplo, né?
Obviamente, a gente poderia discutir outras questões de cada item desse que, de repente, movimentaria eles na matriz, tá? Que a ideia realmente é mostrar a matriz e mostrar que tem 4 perspectivas muito diferentes de você desenvolver inteligência artificial, tá? E aí, aqui, um outro exemplo, na verdade, em que agora eu estou pegando as técnicas que são usadas dentro desse agente, né? Não de forma isolada, mas dentro do agente tem invariadamente muita coisa, né? E aí você tem aqui algumas palavrinhas-chave, né? Então, machine learning, por exemplo, né? Tentando te ajudar a prever uma situação e para que você possa tomar uma decisão mais próxima do ótimo, considerando, enfim, incerteza, né? A simulação também, né? Outra ferramenta, otimização, você está tentando chegar, né? Numa definição ótima de alguma coisa, né? O RPA, o Robotic Process Automation, não é uma técnica específica, hoje é um tema, né? É uma linha de implementação em que vai muita inteligência artificial dentro, né? Em geral, você está atuando, tentando, né, substituir o operador humano, né? E fazendo isso de forma ótima, maximizar a qualidade também daquele serviço que está sendo prestado, né? Um outro exemplo, por fim, aqui, é esse dos robôs de improvisação, né? Hoje você tem robô que faz música, robô que pinta quadro, né? Robô que conta piada, embora esse aí não tenha sido muito bem sucedido, né? Mas tem gente tentando fazer, né? Então, tentando, de certa forma, também trazer um pouco da criatividade humana, tá? Aí, o próximo slide agora, que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é que são milhões, milhares de, né? Estou dizendo aqui, são centenas ou até mesmo milhares de técnicas que vão estar dentro dessas técnicas principais que eu listei aqui, né? Que não são únicas também, você tem um monte de outras técnicas, né? E no fundo parece um negócio super complexo, mas no fundo, né, tem um encapsulamento, tem uma hierarquia, né? Então, a gente está falando de Deep Learning. O que é Deep Learning? Deep Learning é uma técnica, na verdade não é nem uma técnica, né? É um grupo, olha, você tem um monte de tipos de redes neurais profundas aqui, né? Isso aqui não é nem exaustivo, tá, gente? Por favor, isso aqui está longe de ser exaustivo. Então, você vai ouvir falar vai ler na revista, no artigo, na mídia, um monte de técnicas, né? Que, no fundo, são variações de uma técnica, que, no fundo, são variações, por exemplo, de machine learning, que, no fundo, é um elemento usado, é somente um elemento, um tijolo usado na construção de agentes inteligentes, né? E, claro, quanto maior a sofisticação desse agente inteligente, vai realmente incrementar a quantidade dessas coisas que são usadas e essas coisas vão se relacionar. Então, eu vou ter, de repente, um modelo de otimização que alimenta um modelo de simulação, que retorna para uma árvore de decisão e, no final, você tem, por exemplo, o teu sistema despachando rotas para o caminhão fazer as entregas, né? Então, é uma simbiose de técnicas, né, de componentes aí que podem trazer o benefício que você quer no final, né? Um outro framework interessante aí, a gente fala muito de Decision Automation, né, que seria a automação da tomada de decisão, né? E esse aqui é um framework bastante interessante para a gente pensar os níveis diferenciados de automação que a gente pode ter por cada uma das etapas do processo, né? Então, a primeira etapa de captura de informação, né, criação dos data lakes, das fontes de dados lá que você vai utilizar, né? Aqui entra muito a questão dos sensores, né? Então, se você vai ter dado em tempo real, ou real-time data, near real-time data, ou então, o que a gente tem usado muito aqui até fora do Brasil, o termo é o right time data, é a informação no tempo certo, né? Informação no tempo real não necessariamente agrega valor, né? Então, a gente tem que pensar na informação no tempo correto para você tomar a decisão certa, né? Então, essa primeira etapa é uma etapa importante, né? Se você não automatizar o seu agente, muitas vezes não vai ser eficiente, porque ele não vai ter as informações para tomar a decisão, por exemplo, ou para tomar as ações, né? Aí a gente aqui no core do Decision Automation, a gente quebra em dois, né? A gente quebra nessa parte da geração de soluções, né? E tem uma parte de seleção da decisão ou da solução que você vai jogar para a camada de implementação,
né? Então, nesse papel de geração é onde você vai ter os seus algoritmos de machine learning, sua simulação, sua otimização, sua árvore de decisão, seu sistema especialista, né, sua regressão, sua análise discriminante, seu suporte vector machine, a técnica que você quiser pensar, ela vai estar aqui dentro, né, e vai estar gerando para você opções e soluções viáveis que você então vai avaliar, né, e numa segunda etapa, então, você escolhe aquela melhor solução que, de repente, maximiza o teu objetivo, porém, observando restrições, riscos e outras questões que você possa ter, até qualitativas, né? E aí, esse papel de decisão, né? Você pode ter um novo otimizador, pode ter uma nova árvore de decisão, né? Mas num papel de alta automação, você vai ter um algoritmo tomando essa decisão, que é escolher qual é a melhor solução, né? Que então é passada para o sistema de implantação. Tá? Esse aqui é o Management Execution System, sistema de execução, gerenciamento da execução, né? Então, esse aqui é o sistema que despacha a ordem para o workforce. Esse aqui é o sistema que despacha a ordem para o armazém. Ou então que manda o despacho da entrega para o caminhão, né? Ou que solta um pedido de compra ou venda de determinado ativo, né? Então, esse aqui é o sistema que você vai precisar disso para viver numa realidade realmente de automação, né? Muitas decisões ainda a gente vai ter muito risco e muita ambiguidade, tá? E aí você vai sempre ter um sistema de veto ou de camada humana ali, né? Para impedir que você tenha algum problema maior, né? Então, você pode ter um otimizador definindo qual é a sua rede logística, né? Por exemplo, né? Mas você, de repente, vai ter uma camada humana ali que define, né, se realmente você vai comprar um determinado armazém ou abrir ou fechar determinada instalação, né? Então, esse framework é bem interessante, ele ajuda no entendimento das oportunidades de aplicação da inteligência artificial, tá? E aí, então, vamos falar das aplicações. Então, aqui falando das aplicações, eu vou falar de aplicações práticas já, mas antes disso, eu vou dar três enfoques aí que são interessantes, né? Primeiro, da automação de equipamento, né? Que seria o Equipment Automation, né? Vai ser viabilizado através de inteligência artificial, né? Aqui a gente está vendo um caminhão bonito da Komatsu, um caminhão fora de estrada para mineração, uma coisa gigantesca esse equipamento. E ele não tem a cabine do motorista aqui, não sei se vocês estão vendo, né? E isso é a realidade, gente. Os caminhões, por exemplo, aqui na Austrália, tem muita mineração, né? Os caminhões, a maioria foi convertido para autônomo, né? Está sendo convertido para autônomo e os novos estão vindo assim já, né? E aí a gente não tem mais a pessoa lá, então você não tem mais o risco, o caminhão se bater, não morre ninguém, né? O caminhão está batendo em outro caminhão que não tem ninguém também, né? Então, um aumento brutal de segurança quando você não tem o ser humano exposto às condições arriscadas, né? Obviamente, alta produtividade, né? Redução de custo, redução de variabilidade, né? Então, o caminhão ele vai andar na mesma velocidade sempre, tá certo? Ele vai saber como acelerar, como frear, ele tem constância na execução do que ele está fazendo, então você vai ter uma redução de variabilidade do teu processo produtivo, né? E muitas vezes também um aumento de flexibilidade, como um equipamento autônomo que pode ser programado. Você, não necessariamente o caminhão fora de estrada é um bom exemplo, mas você vai ter outros equipamentos mais flexíveis que vão fazer outras tarefas que é só você programar e você mudou, de repente, o teu produto ali, né? Uma segunda parte aí é a parte de processo, tá? Aqui vai entrar o conceito do RPA, Robotic Process Automation. No fundo, você está buscando oportunidades de redução de custo, aumento de produtividade, né? Redução de custo, aumento da qualidade também da entrega desse processo, redução do lead time do processo, muitas vezes, né? E aqui vai fazer mais sentido quando você tem um alto volume transacional, um alto nível de atividade manual, erros que muitas vezes podem estar custando também para o seu negócio, né? Então, esse é um outro, o RPA vai englobar esse tipo aqui de automação, tá? Por fim, aqui, uma outra categoria é o Decision Automation, eu comentei um pouquinho já, né?
que a gente está falando, né, de pegar decisões de alto impacto e valor estratégico do nosso negócio, né, e aplicar algoritmos, né, que vão ser melhores que a capacidade humana, né, e de forma desejada, que sejam próximos do otimizante, né, que estejam ali buscando, né, um ótimo ou algo próximo do ótimo, né, ou que seja uma heurística que vai te trazer para uma solução muito melhor do que o ser humano é capaz de fazer, né? E aí, só para dar um exemplo legal, que acho que isso é uma grande tendência nas indústrias, em todas as indústrias, é a integração na cadeia de valor, né? Então, eu botei o modelinho SCORE aí, Source, Make, Sell, Deliver. Na verdade, você quer integrar as decisões que antes eram tomadas de forma isoladas, né? Integrar isso na cadeia de valor e integrar isso também, de certa forma, no horizonte temporal. Então, decisões mais estratégicas, de certa forma, estarem conectadas, integradas com modelos táticos, que vão estar integrados com modelos operacionais, que vão estar integrados com modelos de execução, né? E essa integração ela vai te permitir realmente uma mudança do controle da execução do teu negócio, ainda mais na presença de incerteza, né? Então, imagina que você tá com um caminhão entregando, por exemplo, uma entrega que estava programada, quebrou. Quando quebrou, né, tem um sensor no caminhão que sabe que o caminhão parou, quebrou, né? O GPS pegou também, tem um monte de sensor, pegou. O sistema já avisou o teu sistema de execução. O sistema de execução identificou que é preciso tomar, você vai ter um prejuízo material se você não fizer algo, não reprogramar, né? Automaticamente vai conversar com os outros modelos hierarquicamente falando e vai tomar uma nova decisão, que então é o melhor a ser tomada a partir dali, tá? Então, aí só para dar um exemplo, né, alguns exemplos, essas três ênfases são grandes, tá? Para o mundo dos negócios aí. Agora, falando um pouquinho, eu vou mostrar até alguns exemplos para vocês, queria mostrar algumas principais áreas, né? Então, jogos, a parte de jogos, aparentemente não tem uma aplicação na parte de negócios tão clara, né? Porém, é um grande foco de desenvolvimento e pesquisa da inteligência artificial. Muita coisa realmente importante, muita coisa disruptiva está sendo feita na área de jogos, né? A robótica, ela consome inteligência artificial, né? O robô é o corpo, a inteligência artificial é a mente, né? Os sensores são os sentidos daquele agente, né? Então, o robô ele precisa de inteligência artificial para aumentar o poder da sua aplicação, né? Linguagem natural inclui toda essa questão dos agentes de atendimento, a Siri, a Cortana, né? E hoje o que tem de tendência é você ter agentes que cada vez estão entendendo mais o contexto daquilo que está sendo falado, né? E podem inferir contexto e, a partir dali, tomar uma decisão mais rica, também uma decisão mais inteligente, né? Visão, também a mesma coisa, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de objetos, né? A gente tem uma tendência forte também de algoritmos tentando inferir contexto a partir daquela imagem, né? Então, imagina uma foto em que eu tenho um copo d'água na minha mão e eu estou com o copo aproximando da minha boca, o computador vai olhar aquilo e vai falar, o homem toma água, está entendendo que tem uma pessoa tomando água, né, a partir da visão. Então, inferindo contexto a partir da visão. Lógica também, uma outra categoria legal também, mas também mais acadêmica, em que você tem algoritmos tentando contribuir para a pesquisa científica, pesquisa matemática, lógica, tá? Então, exemplo, são algoritmos que tentam provar teoremas. Eu crio um teorema, dou para o algoritmo e o algoritmo está lá tentando provar o teorema, e a gente teve excelentes surpresas nesse caminho aí, tá? Então, outro filão também que está sendo desenvolvido, tá? E aí, de uma forma mais abrangente, tomada de decisão, mais uma vez aqui o Decision Automation, que vai estar distribuído aí, né, ao longo de muitas aplicações práticas que a gente tem, tá? Bom, primeira
primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é de um... Ups. Deixa eu voltar aqui, só um instantinho. Tirar o laser. Voltando aqui. Estou aqui mostrando para vocês agora um robozinho chamado Flippy. Flippy, robozinho que foi lançado, se não me engano, agora em 2017. E é um assistente de cozinha. Ele está ali no restaurante, né, no caso aqui, numa hamburgueria, né? E esse agente, ele tem uma capability de visão, tá certo? Tem câmeras que estão ali olhando, né? Aí você está vendo a imagem agora, estão olhando o grill ali, né? E consegue, inclusive, ver temperatura, né? Consegue identificar o que é, né? E ele vai entender os pedidos que estão chegando na frente da loja e está produzindo, né? O hambúrguer ali, né? A linha de produção para o próximo trabalhador pegar aquilo e entregar, né? Esse robô, ele está aqui hoje, né? Ou seja, a gente não está falando de um vídeo aqui que isso, né, não é um produto conceito, não é nada. Então, essa empresa aqui já fechou acordo com uma cadeia grande nos Estados Unidos para botar esse robô, né? Um robô que vai trabalhar 24 horas por 7 dias e com uma repetibilidade, com uma eficiência, né? Muito grande, né? E é um custo acessível, né? Então, essa empresa aqui, a Flip, ele fala, olha, o meu robô vai se pagar, tá certo? Então, é um exemplo, tá? Como esse exemplo, a gente pode esperar nos próximos 5 a 10 anos ver muitos outros, né? Eu tenho um outro vídeo também do robô barista, robô que faz o café. Então, em vez de você fazer aquela máquina, muita gente não quer tomar a máquina do café, né? O café daquela máquina automatizada. Então, vai ter o robô barista, também são braços também mecanizados, estão fazendo o café igualzinho um barista de excelência faria um café para você, tá certo? E a gente começa a ver isso, né? Tem uma série de aplicações. Essa mesma empresa aqui, ela coloca também que esse robozinho, em breve também terá novas funções. Então, da mesma forma que esse aqui está cozinhando, daqui a pouco vai ter o que lava o prato, daqui a pouco vai ter o que pega a batata frita, né? E por aí vai, o que monta o sanduíche, ou que entrega o sanduíche para o cliente, né? Então, isso aqui é uma disrupção que possivelmente deve ver no mercado de trabalho aí, tá? Que não está longe. Isso aqui não tem nada a ver com inteligência artificial geral, não tem nada a ver com superinteligência. Isso aqui é inteligência artificial restrita. Tá? Esse é o dia de hoje, a gente pode esperar que já está para acontecer. Tá? Um outro exemplozinho aqui legal também, né? E eu vou dizer por que esse é especial. Eu botei aqui um joguinho aqui para a gente descontrair, o Pac-Man. Né? Então, o Pac-Man, que vocês estão vendo aí, ele está sendo controlado por um agente inteligente, computadorizado, é um algoritmo. Tá? Então, eu estou com o Pac-Man né, jogando. Né? E o que é legal aqui nessa implantação especificamente, ele é muito rápido ali, né, o reflexo. O que é legal aqui nessa implantação é que esse algoritmo ele tem um sistema de autoaprendizado. Ou seja, ninguém programou a regra do Pac-Man para esse algoritmo, certo? Basicamente, o algoritmo, com base na tentativa e erro, se auto-treinou, né, e desenvolveu as suas estratégias para atingir essa performance aí. Tá? Isso está tão acessível, gente, que esse vídeo aqui, eu vou mandar os links todos oficiais para vocês depois, é de um vídeo de YouTube de um aluno de um curso de uma universidade normal, né? Um curso de graduação normal. E esse aqui é o trabalho do curso dele, é um trabalho de curso. E ele construiu esse agente que funciona muito bem. Né? Parece coisa de alta tecnologia e tudo, mas está acessível hoje a todos nós. Né? A Microsoft também investiu nisso aqui também, tem um outro vídeo da Maluba. Maluba é uma empresa de inteligência artificial que a Microsoft comprou. Também é incrível, né, a velocidade do jogo
que eles conseguiram implantar é uma coisa incrível, fenomenal, em que esse agente lá deles, da Microsoft, inclusive, quebrou o recorde, basicamente zerou o jogo, né? E isso nunca tinha sido feito. Então, esse agente zerou esse joguinho do Pac-Man que não tinha sido feito antes. Né? Mais recentemente, também vocês devem ter ouvido, tem uma outra empresa, chama-se DeepMind, da Google, né? Também desenvolveu um agente com um algoritmo semelhante, né, que é o Reinforced Learning, que é esse do autoaprendizado. Você dá algumas diretrizes e ele vai entender como tem que jogar, tá certo? Por conta própria. Né? Conseguiu vencer o homem, né, o jogador humano, né, naquele jogo de Go. Go é um jogo chinês de altíssima complexidade, muitas ordens de magnitude mais complexos em termos de combinações possíveis do que xadrez, por exemplo. E esse algoritmo conseguiu ganhar do melhor mestre de Go do mundo. Isso é um negócio bem legal. Né? Ele ganhou algumas vezes, perdeu outras vezes, né? Mas, assim, uma coisa realmente, um avanço muito bom e importante para esse algoritmo especificamente. Né? Que é um algoritmo onde o agente inteligente aprende como se fosse uma criança. Você dá para ele exemplos, ele vai na tentativa e erro, vai aprendendo. Tá certo? Bom, só alguns exemplos aí. Agora, só para fechar essa parte dos exemplos. Aqui são os robozinhos ó, jogando futebol. Tá? Desenvolvido lá pela Carnegie Mellon Institute. Aí o robozinho ele tem umas marcações em cima coloridas. Né? Nessa sala você tem câmeras por tudo. A câmera consegue ver que robozinho está onde, ou seja, cada robozinho é único, individual. Isso vai para o computador, que de forma autônoma, tá? Isso é muito importante, esses robôs estão jogando de forma autônoma, bolam uma jogada para então tentar fazer o gol no outro time. Né? Então, você tem a visão, você tem robô, né? Você tem um computador, que é o cérebro, gerando soluções, né? E mandando essas soluções para os jogadores. Né? Os jogadores fazem as jogadas e estão jogando de forma autônoma contra outro agente autônomo, que é o outro time. Tá certo? Isso aí é uma aplicação legal que a gente tem uma Copa de futebol de robôs, que esse time acho que nem ganhou. Tá? Mas esse vídeo está legal. Bom, para fechar aqui, acho que esse aqui é interessante, é engraçado. Esse aqui é um vídeo do DeepMind, daquela empresa DeepMind, em que a gente tem agentes inteligentes tentando aprender a andar, usando aquela mesma técnica do Reinforced Learning, em que ele está tentando aprender sozinho. Tá? Então, você vê que o boneco, né, o agente inteligente, ele está todo desengonçado, tá? Porque ninguém falou para esse boneco como ele tem que se mexer, como o ser humano. Ninguém programou lá nesse algoritmo como o ser humano anda. E ele está tentando, o objetivo dele é ir para frente. Né? E cada vez que ele erra, né, ele é penalizado e ele vai aprendendo. Então, tem um aprendizado. Né? Então, realmente, esse robozinho, esse agente, né, de forma bem engraçada. Tá? Bom, são muitas aplicações, tá? E parecem coisas muito distintas, mas vai sempre voltar para o cerne daquelas principais técnicas, principais algoritmos, trabalhando em conjunto. Né? Business Intelligence hoje em dia tem muita coisa sendo aplicada realmente para extrair informação, ações meaningful dessas informações. Chatbots é um outro negócio também legal para caramba, que te permite desenvolver agentes que vão fazer atendimento, por exemplo. Tá? Parte de previsão, de manutenção, também é outro ponto importante. Né? Enfim, muita coisa aí. Tá? Muita aplicação legal. Eu vou incluir na apresentação que será divulgada depois, vou incluir mais links, mais vídeos. Realmente tem uma quantidade imensa de links e vídeos e outras palestras também. Tem muita palestra, muita gente boa, interessante falando sobre os temas. Tá? Eu vou colocar isso para vocês no material depois. Agora não teremos tempo de passar por tudo.
Bom, falando um pouquinho da transformação digital das empresas agora, aí a gente vai falar um pouco das tecnologias que são importantes para a gente chegar lá, né, e outros fatores, né? E eu queria só primeiro dar uma mensagem, né? A mensagem que é: hoje, não ter uma estratégia digital é basicamente estar fadado a um insucesso. Tá? Questão de tempo, realmente, para perder o bonde, ter um outro player entrando no seu negócio, né? Transformando o modelo de negócio, trazendo tecnologia, trazendo coisas diferenciadas. Né? E aqui, historicamente, três grandes ondas, né? Então, você vê que as empresas não se adaptam às novas tecnologias, às novas tendências, elas saem, né, do cenário, né, saem da foto, entram outras, né, que saem, entram outras. Né, e hoje a gente tem aí as 5 maiores empresas hoje são de tecnologia, e para essas empresas, inteligência artificial é uma coisa absurda, uma prioridade estratégica absurda para a Apple, para a empresa do Google, né? Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Né? O grande diferencial dessas empresas está nos agentes inteligentes que elas constroem e como isso está transformando, né, a nossa vida, né? E como está transformando o modelo de negócios aí existentes. Né? Bom, fazendo um pouco de link da inteligência artificial com outras tecnologias também que é importante a gente comentar, tá? Também não é exaustivo isso aqui, né? Até a questão social, né? Do social, né? A questão do mobile, a questão do cloud, né? E da internet das coisas, ou internet de tudo, né? Internet of everything, talvez até seria mais apropriado aqui. Bom, na questão do social, basicamente a gente está com uma informação que a gente nunca teve na história da humanidade, que é informação de altíssima qualidade, né, abundante, sobre comportamento, desejo humano, né, das dinâmicas, relacionamentos sociais humanos. Né? Então, isso é uma grande novidade recente para a gente, né? E é um grande diferencial a ser alavancado pela inteligência artificial, né? Para que esses agentes inteligentes façam coisas mais úteis e mais legais. Né? E aí, claro, o desafio é sempre entender o que é relevante nesse volume imenso de dados. Né? Na parte do mobile, né, de certa forma, agora esse agente inteligente está com a gente o tempo todo, em contato direto com a gente, constante. Né? Então, você tem funcionalidades de geolocalização, você tem uma série de serviços conectados ali. Né? Então, esses agentes inteligentes estão com você o tempo inteiro e transformaram também a forma como a gente vive hoje. Né? Imagina a gente viver sem o telefone, né? Imagina você está, por exemplo, trabalhando, né? Você vai estar sempre sendo conectado, fazendo coisas, e esses agentes te ajudando a cada vez realizar mais e fazer cada vez melhor. Né? Então, isso é uma mudança muito grande também na dinâmica desses agentes inteligentes com o ser humano. Tá? Aí a questão do cloud, né? O cloud aí, né? Que cá entre nós, cloud é o computador dos outros, né? Quando você manda para a cloud, aí mandou para o computador dos outros. E aí, piadas à parte, na verdade, a gente tem aí uma capacidade infinita de armazenamento à nossa disposição, muito barata, né? E também com processamento de dados absurdos de alta performance. Né? Então, os nossos agentes inteligentes têm muita informação de qualidade que vai poder estar disponível para eles, né? E vão poder usar uma plataforma em que eles vão poder funcionar de forma eficiente também. Né? Privacidade é sempre um ponto importante. Né? O exemplo que eu dei da Roomba, né? aquele aspiradorzinho de pó, né? Autônomo, a Roomba vendeu o mapa da sua casa, se você tem uma Roomba, vendeu para a IKEA, aquela loja de imóveis, né? Porque a IKEA quer saber que imóveis você tem na sua casa. Então a Roomba vendeu o mapa da casa dos seus consumidores para a IKEA, por exemplo. Né? Então, privacidade,
também segurança, né? Hackers atuando o tempo todo, cada hora você vê, enfim, pessoas, dados sendo vazados aí, né? Internet das coisas, né? A gente tem os agentes inteligentes que estão nas coisas, né? Que passam então a estar nas coisas, passam a se comunicar, passam a também nos ajudar. Então, imagina a sua geladeira detectou que faltou leite, ou que o leite acabou, ou que venceu hoje o leite, né? A geladeira muito diligente com isso, né? Venceu hoje o leite, e aí manda uma mensagem para o seu carro então te avisa: olha, vamos fazer uma parada aqui, já mudei a rota, né? Vamos fazer uma parada não programada, que a gente vai comprar o leite, tá? Estou fazendo um exemplo bem bobo aqui, né? Mas a sua geladeira vai te cobrar quando você chegar em casa que você não comprou as coisas, né? E aí, de fato, para algumas pessoas isso pode até ser uma coisa... Imagina viver num mundo onde tudo está conectado, né? Você entra em casa, né? De repente a sua televisão vai lembrar que você não respondeu aquele e-mail, hein? Então você vai ter a conexão, todos os devices vão ser também agentes inteligentes dentro de si, desempenhando coisas e se comunicando entre si, tá? Agora, como é que a gente pega isso tudo aí, né, as tecnologias disruptivas, incluindo inteligência artificial, e como é que a gente traz isso para o negócio, né? Então, a base de tudo é sempre trazer as competências, né? Gente, cultura, a organização, ter também infraestrutura, dados e tecnologia, né? E aí você vai poder, né, sempre guiado pela estratégia incluindo também uma visão digital, né, um desdobramento, um cascateamento para a sua estratégia digital. Você vai ou inovar, trazer realmente novas fronteiras, né, se conectar com inovação, coisas inovadoras, ou você vai trazer, né, geração de valor nos seus produtos, serviços, nas operações mesmo, na execução, né, no go-to-market, na sua estratégia de go-to-market, no suporte corporativo, né? E aí alguns exemplos, né? A Rolls-Royce melhorando o seu produto através de agentes inteligentes que entendem falha, né? A John Deere expandindo as fronteiras do que ela pode fazer com seus agentes inteligentes, botando sensores nos seus implementos, nos seus equipamentos agrícolas, né? Ou então mudando o modelo de negócio, no caso da Tolino, né? A Budweiser com caminhão autônomo fazendo entrega, caso aí da Superbac, otimizando também o blend do seu produto, né? O Itaú fazendo, né, otimização também do planejamento da capacidade das operações, né? O Uber inovando e trazendo uma nova dinâmica inteligente de regular a demanda e oferta, né, com a precificação dinâmica. O Walmart olhando para os seus consumidores e olhando para os seus competidores também para fazer preços e capturar valor também no seu negócio, né? A Cielo procurando entender melhor os seus clientes, né? E fazendo campanhas mais eficientes, né? A Ambev tentando cortar custo no back-office, otimizando os seus processos, né? O Itaú tentando entender, né, coisas que de outra forma seriam qualitativas, como objetivar e quantificar determinados assuntos para tomar decisões de maior qualidade, né? Vale fazendo seu workforce planning também, tá? Passei rapidamente, tá, pessoal? A gente tem tempo exíguo, então a gente queria ainda colocar a parte de perguntas aí, então estou passando um pouco mais veloz. Bom, e aí a gente tem duas formas então para chegar e trazer esse capability para dentro da nossa organização. O primeiro é se conectar a um ecossistema de inovação, tá? Você pode estar aqui fazendo aquisição de startups, você pode estar participando em garagens, que são conjuntos de empresas de inovação também. Essa questão do lab, né? Criar um lab dentro da sua própria empresa, em que você está tentando experimentar, né? Essa visão do ecossistema, ela não tem sido, né, a gente não tem visto resultados tão visíveis, tá, nas aplicações que a gente tem visto nos últimos anos aí, né? Mas empresas estão investindo e aí, inegavelmente, você passa a acessar, né, uma visão diferente de inovação que acaba transformando a estratégia do teu negócio também quando você começa a trazer isso para dentro da tua cultura, tá?
Uma outra abordagem é ter a questão dos núcleos digitais, em que você, de fato, traz um capability mais forte de modelagem, de matemática, analytics, automatização, né, para dentro do seu negócio, né? E aí você, então, tenta buscar uma excelência técnica, né? Em cima dessas aplicações, né? Você faz uma parceria com o teu cliente interno, né? E você tem uma implantação ágil, muitas vezes, com a metodologia de desenvolvimento agile mesmo, Lean Startup que você tem, né? Você faz o protótipo, faz a prova de conceito, e itera muito rápido nisso, iterativamente você chega lá. Então, essa visão do núcleo digital aqui de excelência é uma visão que até a Visage mesmo tem muitos casos de sucesso, né? Em que a gente ajuda a construir o capability interno dentro das empresas, né? Construindo essa estrutura aí, né? E aí você consegue medir o retorno, né? Enfim, e isso aí tem tido um retorno muito bom, tá? Bom, resumindo aqui, né, os principais fatores do ponto de vista da organização, né, de como a gente chega e aproveita essas coisas todas legais para transformar o nosso negócio e realmente trazer as oportunidades, né, para dentro, né? Primeira coisa é entender a estratégia, entender como a estratégia se modifica ou se realiza através da estratégia digital, tá? Então, ninguém faz inteligência artificial por fazer inteligência artificial, tá? Então, tem que ter um desdobramento claro, tem que ter uma geração de valor, né? Outro ponto extremamente importante é um patrocínio de altíssimo nível, tá? C-level, tá? Ter uma cultura ágil, né? Realmente com foco naquilo que vai importar, vai ser diferente, vai ser diferenciado para o nosso business, né? Foco realmente no resultado. Se você desvia o foco e fica com foco na inovação apenas, você não vai conseguir gerar nenhum resultado também no curto prazo, no médio prazo. Isso vai acabar vai prejudicar o seu projeto de transformação, tá certo? E a equipe tem que ser multidisciplinar, tá? Então, é importante ter uma visão bem holística do negócio, da estratégia, das operações, das técnicas, das inovações, tá? Por fim, né, para essas coisas realmente acontecerem aqui, o ponto-chave é que gente e cultura é o que é mais importante na transformação digital, tá? Então, com esse slide aqui, eu passei aqui os slides, né, que eu queria passar de conceito, tá? Mas eu não poderia deixar de passar um último slide, tá? E esse último slide, ele, na verdade, é um clichê aqui, tem que admitir, é um clichê, mas sem esse slide não seria completa a apresentação. Bom, pessoal, esse aí, o Exterminador do Futuro, né? Está em todas as apresentações aí de inteligência artificial, né? Na verdade, está bem longe do nosso atual, né? Quer dizer, estamos aqui pensando que está longe, né? De repente, os exércitos que estão por aí, mundo afora, estão desenvolvendo coisas que a gente não conhece, mas, em princípio, isso aí está longe de ter a máquina, né? Tentando realmente... Eu vou me despedir agora de vocês, tá? Vocês vão receber um link para a apresentação e vão receber também o material, né? E aqueles que fizeram pergunta, a gente vai buscar responder também por e-mail, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que participaram, tiveram interesse, conhecer um pouquinho mais do tema, nessa oportunidade com a gente, né? Foi um grande prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, um abraço. Tchau, tchau.